Olá pessoal, meu nome é Tainara, professora de Ciências aqui do Infetec, e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade às parasitoses humanas, especificamente o filo dos nemateumintos, o grupo dos nemateumintos, que são aqueles vermes cilíndricos e alongados. Nós vimos no vídeo anterior dois principais vermes, duas principais verminoses, e agora a gente vai ver o restante desse grupo. Vamos começar então falando sobre a larva migrans, ou bicho geográfico, que é causado principalmente por duas espécies de nemateumintos, que é o Ancylostoma brasiliense e o Ancylostoma canino. Como que ocorre o ciclo dessa doença? Os vermes adultos vivem no intestino de cães e de gatos, onde eles se reproduzem. A fêmea se reproduz, então faz a ovoposição ali no intestino e ali os ovos se misturam com o bolo fecal na hora das fezes saírem do animal. E essas fezes saem contaminadas e contaminam também o solo. No solo, os ovos eclodem, as larvas são liberadas, elas se desenvolvem então, e aí elas ficam no estágio infectante, em que elas procuram aí a pele de cães e gatos para entrar e continuar o ciclo da doença, Então elas entram na pele dos cães e dos gatos, caem na corrente sanguínea e acabam indo parar no intestino novamente. E quando o humano entra em todo esse ciclo dessa verminose? Quando ele é hospedeiro acidental desses vermes. Então, esses vermes estão lá procurando a pele do cão e do gato para entrar, mas eles não encontram a pele humana. Eles vão entrar também. E eles vão procurar aí espaços para entrar na corrente sanguínea e cair no intestino do homem. Só que, como o homem é hospedeiro acidental, esse ciclo não se desenvolve, Então, o verme não consegue atingir a idade adulta e reprodutiva no corpo humano. Então, essa larva fica aí andando na parte subcutânea da pele, formando linhas geográficas, por isso que é chamado de bicho geográfico. Como aparece aqui na imagem para vocês, fica todo vermelho, toda uma linha, Esse verme aí, com um tempo, algumas semanas, ele morre e a doença desaparece. Mas, nesse período de tempo que ele está andando na pele, ele causa alguns sintomas, como irritação, coceira e propriamente essas linhas geográficas que aparecem na pele. E qual que é a profilaxia dessa doença? Então, como eu evito essa doença de acontecer? Eu evito essa doença tratando os cães e gatos, então vermifugando bem esses animais, principalmente os domésticos que estão na convivência ali humana no dia a dia, e também evitando levar esses animais e deixar eles defecarem em bancos de areia, por exemplo, que crianças brincam, em praias, que tem ainda areia e é úmido, Dois fatores agravantes para o verme conseguir viver muito tempo, os ovos eclodirem aí. Então, essas são as medidas profiláticas. E qual que é o tratamento? Como eu falei para vocês, a larva ela morre, ao longo do tempo, aí de algumas semanas, mas caso isso não aconteça e a doença acabe se desenvolvendo para uma coisa mais grave, aí o médico entra com um remédio, um antiparasitário, beleza? Agora, então, vamos falar sobre a filariose, ou também conhecida como elefantíase. Não dá para chamar sempre de elefantíase, porque essa doença nem sempre se desenvolve por uma elefantíase. Vocês vão entender por quê. Ela é causada pela filária, que é esse verme que vocês estão vendo aqui. Como que ocorre o ciclo biológico dessa doença, então? Os vermes adultos, eles vivem lá no sistema linfático, que é o sistema de vasos, do corpo humano. Mas não são os vasos sanguíneos, por onde percorre sangue. Aqui nos vasos linfáticos percorre linfa, no interior desses vasos. E o sistema linfático é responsável por drenar os tecidos em volta. Então, ele tira o excesso de líquido dos tecidos e devolve para os vasos sanguíneos. É por onde também percorre as principais células do sistema imune, beleza? Então, esses vermes adultos, essas filárias, elas ficam no sistema linfático. E elas se reproduzem também lá. Lá elas liberam, então, os ovos, esses ovos eclodem e formam as microfilárias, que vão perfurar o sistema linfático e vão entrar no sistema sanguíneo, Então, elas vão ficar percorrendo o sistema sanguíneo. Aí onde entra o vetor Culex, Esse outro aí hospedeiro da doença. Bom, esse Culex, ele vai, então, picar o ser humano, O ser humano infectado vai passar para esse mosquito as microfilárias que vão se desenvolver no intestino desse inseto. E aí elas se desenvolvem lá no intestino, atravessam o intestino, caem na corrente sanguínea e chegam no tórax do inseto. E
e continuam seu processo de desenvolvimento até chegar à forma de larva infectante, que vai para a probóscide do animal, para aquele aparelho picador. Então a larva ela fica bem ali, tá bom? A microfilária. E aí quando esse mosquito vai picar outra pessoa, ele passa essas microfilárias para a pessoa e aí cai na corrente sanguínea, os vasos linfáticos e reinicia o ciclo dessa doença, beleza? Então é importante vocês saberem que tem aqui o mosquito e o ser humano como aí dois hospedeiros. O mosquito como hospedeiro intermediário e o ser humano como hospedeiro definitivo dessa doença. E quais são os principais sintomas? Principalmente o inchaço por conta do verme estar ali no sistema linfático, né? Então, o sistema linfático vai ter uma dificuldade de drenar os líquidos dos tecidos, então causa aí um inchaço. Pode causar também febre, irritação por conta das substâncias liberadas por esses vermes, pelos ovos. E em situações mais graves, pode causar, então, o que chamamos de elefantíase. O que é elefantíase? É obstrução muito grande nos vasos linfáticos, de forma que esses vasos não consigam drenar os tecidos em volta, aí formando estruturas muito inchadas no corpo, como nessa imagem aqui, né? Daí pode causar o inchaço das mamas, dos testículos, da perna, como está aqui na imagem para vocês. Então, esse é o estágio da doença de elefantíase, tá bom? E o tratamento é realizado também com antiparasitários. E qual que é a profilaxia para essa doença? Como nós temos aqui um hospedeiro intermediário, que é o mosquito, as formas profiláticas de evitar, né, que as pessoas peguem essa doença seria então o uso de repelentes, o uso de telas, o tratamento dos doentes, já que o mosquito pega a microfilária da pessoa infectada, né, e também o controle do mosquito. Agora vamos então para a nossa última verminose, que é a enterobiose ou a oxiurose. Por que esse nome? Porque ela é causada principalmente por duas espécies de vermes, né? O Oxiurus vermicularis e o Enterobius vermicularis. Aqui tem uma imagem para vocês do Enterobius vermicularis, né? O macho, a fêmea e o ovo também. Pessoal, como ocorre o ciclo dessa doença então? Tudo se inicia com o humano infectado. Os vermes adultos, eles vivem lá na parte do seco e do apêndice, do intestino, como estou mostrando aqui na imagem para vocês. E depois de se reproduzirem nessa região, né, o macho morre e a fêmea migra lá para a região perianal, então para a região perto do ânus, onde ela vai fazer a ovoposição, onde que ela vai botar esses ovos, né, frutos da reprodução, e esses ovos se misturam com o bolo fecal e saem para o ambiente. Pode acontecer também desse bolo fecal se misturar com a fêmea, né, e essa fêmea aí também para o ambiente e liberar posteriormente esses ovos. Esses ovos liberados no ambiente contaminam os alimentos, contaminam o solo, contaminam a água, e se eles forem ingeridos novamente, o ciclo se reinicia, né? Então, esses ovos caem lá no estômago, no intestino, eles eclodem e dão continuidade a esse ciclo da doença. Bom, quais são os principais sintomas, então, dessa doença? A pessoa infectada, ela pode ter aí mal-estar, ela pode ter dores abdominais, beleza? E também o que pode acontecer é o pruído anal e a coceira anal, né? Que são sintomas bem característicos dessa verminose. Essa verminose ela é mais comum em crianças, tá bom? Então, o que ocorre? As crianças elas têm um pouquinho mais de dificuldade de realizar a higienização, né? Então, elas não têm muito essa noção ainda de que é necessário higienizar as mãos sempre. Então, o que acontece? Coça o ânus e coloca na boca os ovos. Então, as crianças, elas se reinfectam porque um dos sintomas da doença é a coceira anal. Elas vão lá, coçam, depois passa a mão na boca, passa a mão no olho, passa a mão no amiguinho, nos familiares. Então, essa doença é muito complicada por conta disso, né? Que ocorre a reinfecção e a infecção também muito rápida das pessoas que estão em volta. Outro problema, pessoal, os ovos, né, as fêmeas, elas fazem ovoposição à noite. Então, esses ovos, né, podem contaminar as roupas de cama. Então, quais são as medidas profiláticas, né? Quais são as medidas de evitar a transmissão e também de pegar essa doença? As medidas normais, né? Lavar a mão, lavar bem os alimentos e também tratar dos doentes. E se tiver uma pessoa com essa doença em casa, é necessário que ela esteja se lavando constantemente e também que as roupas de cama sejam trocadas todos os dias pela manhã, sejam lavadas em água quente, em água fervendo, né? Para que esses ovos aí sejam todos eliminados.
né, e que a pessoa também se trate com um antiparasitário. Então, pessoal, vimos aqui as principais verminoses do filo dos nemateumintos, né, dos vermes cilíndricos e alongados, e nos próximos vídeos veremos então os plateumintos, que são os vermes achatados. Vimos o ciclo biológico da doença, então tenta aí mais ou menos diferenciar cada doença uma da outra e gravar os ciclos biológicos dessas doenças. Não deixe então de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais videoaulas e mais dicas para vocês. Até a próxima com mais uma aula. Tchau!